Olá, eu sou Patrícia Lins, psicanalista, e este é o meu podcast sobre o que fazer com o que me incomoda no outro. O senso comum apresenta, em geral, a ideia de que o incômodo, por causa de um fato externo ou por uma ação do outro, implica algo em nós que precisa ser modificado. Há grande razoabilidade nesse raciocínio, porém é preciso pensar com mais cuidado a questão. Há diferentes tipos de incômodo. Há aquele no qual o diferente é tomado por contraditório. E se alguém apresenta uma ponderação em relação a uma opinião por nós proferida, vestimos-lo com a roupagem do antagonista e nos autoproclamamos detentores do saber, ávidos por dobrá-lo às nossas convicções. Outros nos suscetibilizamos a ponto de evadir-nos da convivência. Há também o incômodo surgido da indiferença, que despreza que o silêncio também comunica. Há aquele outro surgido pela confirmação ou negação de uma consideração própria, podendo culminar em frustração ou desapontamento. E há um incômodo do excesso, tanto da presença quanto da ausência, tanto da palavra quanto do silêncio. Fato é que o incômodo diz muito sobre nós, mas não exatamente o que. É indispensável analisar caso a caso. Freud, em 1919, vai escrever um texto fabuloso: o inquietante, o infamiliar, o estranho, nas mais diversas traduções. A ideia geral é que o que é inquietante nas questões pessoais o é em contato com o outro. O prefixo in pode significar negação, exemplos, infeliz, imutável, ou um movimento para dentro, exemplos, ingerir, imigrar, importar. Daí, podemos depreender que o infamiliar é o não familiar, ou seja, o que não é íntimo, privado, próximo e, portanto, desconhecido. Aquilo em relação a que mantemos, em geral, distância. Este estranhamento do que não é similar, conhecido, acaba levando à identificação e colabora para a constituição do sujeito. Neste contexto, portanto, poderíamos pensar em saídas possíveis e breves para o incômodo: negação, reivindicação ou conflito e fuga. E a longo prazo, pensar sobre isso, analisar, ir às causas. Não por acaso, o incômodo conduz com frequência a acessos de raiva, por uma incapacidade de compreensão aliada à demanda de amor não atendida. A cultura do ódio, proposta no laço social, com marcantes polarizações, acaba levando à operação do ter que eliminar para poder existir sem incômodo, como se isso nos livrasse deste. Quando Freud define em 1911 que o princípio do prazer e da realidade regem o funcionamento psíquico, nos alerta a tendência humana de fugir do incômodo, desprazer. Talvez isso justifique, ao menos em parte, as elevadas estatísticas da rara experiência de intimidade, dos inúmeros problemas relacionais e dos relacionamentos abusivos. Então, o que fazer com o que me incomoda no outro? A psicanálise não se encarrega de definir soluções, mas propor caminhos, e um deles é desenvolver a capacidade de escutar. Participando e construindo uma cultura da indiferença e do ódio, como podemos desenvolver essa capacidade? Confundimos ouvir com escutar, falar com convencer, e até quando tentamos nos colocar no lugar do outro, somos incapazes de abandonar o nosso ponto de vista. Queremos dizer o que o outro tem que falar e nos antecipamos em respostas ao que ele tem a expressar.
Mas se o oposto acontece, reivindicamos nosso lugar. É o que temos que fazer com o que nos incomoda no outro. Tendo sido posto, investigar. Este foi o meu podcast sobre o que fazer com o que me incomoda no outro. Eu sou Patrícia Lins, psicanalista, e este artigo completo você encontra no meu site, patricialins.org. Este podcast, junto com outros, que falam sobre psicanálise e cotidiano, você confere no meu canal do YouTube, www.youtube.com/Patrícia Lins de Paula. Obrigada e até a próxima.